Olá, essa é a aula número 4, Comandos Básicos Linux, da disciplina Sistema Operacional de Código Livre. Eu sou o Capitão Matos, instrutor dessa disciplina. Nossa aula de hoje é com o objetivo de conhecer o comando ls e suas flags, criar arquivos e diretórios, remover, copiar e mover arquivos e diretórios do sistema Linux. Bem como a gente vai conhecer alguns coringas na hora da gente fazer alguma visualização, cópia, remoção do sistema. Que são caracteres que ajudam a gente a fazer algum comando, fazer algum comando em massa ou especificar algum comando. Antes da gente entrar propriamente a fundo nesses objetivos, eu vou falar um pouquinho, sobre as camadas do sistema operacional do Linux. Desculpa, essas camadas é bom a gente entender elas, porque vai facilitar para a gente compreender como é que funciona o sistema operacional de GNU Linux, ok? Bom, a camada mais baixa é a camada de hardware, conhecida também como a camada de baixo nível. Então, o hardware são dispositivos que estão conectados no nosso computador. E podem ser como CD-ROM, o hardware de CD-ROM, placa de vídeo, placa de rede, teclado, mouse, som. Então esses são alguns exemplos de hardware, que é a parte física. Logo acima nós temos o Linux Kernel, que é o núcleo do sistema operacional. Como eu falei em algumas aulas na aula passada, que o kernel é o coração do sistema operacional. Ele vai fazer a interação do sistema operacional com o hardware. Para o sistema operacional enviar alguma solicitação para o hardware, camada física, ele pede ao kernel. Então o kernel vai estar intermediando isso aí. Acima nós temos a camada do sistema operacional, que é onde que ele abriga todos os aplicativos, das camadas superiores. No caso aqui o nosso sistema operacional é o GNU, é a parte que a gente está podendo ver, no caso não é que a gente vê o ambiente de trabalho do sistema operacional. O sistema operacional ele não é notado pelo usuário final, mas ele abriga todos os aplicativos que a gente consegue ver. Acima nós temos os TTY, que são os terminais virtuais, o Linux. Então do terminal 1 ao 6 é o terminal modo texto, o terminal 7 é o terminal gráfico. Então a gente agora, como a gente está vendo esse gráfico na nossa frente, esse ambiente gráfico, a gente está no TTY número 7, que tem o GDM como uma camada mais acima, que é o Display Manager. Quando você entra no sistema operacional, ele pede seu login e senha. Então esse display ele é responsável por gerenciar esses logins. E quando você e antes de você fazer o login, ele tem uma opção, se vocês procurarem, ele tem uma setinha e você consegue selecionar qual ambiente de trabalho que você quer mexer. Por padrão, o Ubuntu ele vem com o GNOME. GNOME alguma coisa, eu acho que eu esqueci agora qual que é o ambiente de trabalho do Ubuntu. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Ambiente de trabalho do Ubuntu.
aqui, ambiente de trabalho GNOME, mas ele tem um outro nome depois do GNOME. Não sei se é Ubuntu One. Ele tem uma especificação que só o Ubuntu tem, tá? Então vamos voltar aqui para nossa. E depois nós temos nosso ambiente de trabalho. E a gente tem diversos ambientes de trabalho no Linux. Então vamos lá. No caso que a gente está utilizando é o GNOME, mas vejam, nós temos o KDE, que é um ambiente de trabalho que ele é mais pesado, mas ele tem uma visualização muito bonita, até mais bonita do que o do Windows, na minha opinião. Temos o GNOME, que é o que a gente está utilizando, e ele é o mais popular do Linux, que é o KDE, tá? Ó, oferece uma interface bonita e atraente, um pouco ao estilo do Windows. Ó, veja aqui o ambiente de trabalho. Temos o XFCE, Cinnamon, Mate, Razor. Então, a gente tem diversos ambientes de trabalho no Linux, cada um com a sua interface. Uma mais bonita do que a outra mais leve. Cada ambiente de trabalho ele tem a sua característica, e você deve, como bom usuário, administrador, você tem que saber qual que é o que vai se encaixar melhor para a sua funcionalidade, né? a sua utilização. E tem gente que não utiliza ambiente de trabalho. No caso, como eu também já falei, em servidores, você não utiliza ambiente de trabalho porque você não quer fazer consumo de RAM, consumo de HD, né, deixar o sistema mais seguro, sem interface gráfica. São menos portas abertas, são menos vulnerabilidades que você dispõe do seu sistema. Tá, então essas são as camadas do sistema operacional GNU Linux, e a gente vai estar trabalhando aqui na camada número 4, que é a camada de terminais virtuais, tá? E o terminal virtual ele tem uma característica, né, que é a característica do GNU Linux, de multiusuário. Então vários usuários podem estar conectados ao mesmo tempo. O terminal virtual ele também é uma segunda sessão de trabalho, completamente independente de outras. Então eu posso, né, no caso aqui eu tenho 7 terminais virtuais, eu posso estar utilizando cada terminal virtual com aplicações, programas totalmente diferentes, e o Linux trabalhando de forma independente com esses aplicativos. Então eu posso estar utilizando vários aplicativos. Por exemplo, eu posso estar rodando um telnet conectado num servidor remoto, posso estar fazendo uma cópia de um HD, posso estar executando um servidor Apache, um servidor de páginas web, né, que é o Apache. Então essa é uma característica muito boa de multiusuário. É possível também a gente acessar somente em modo texto. Então se a gente apertar as teclas Ctrl Alt F1, a gente vai entrar no terminal virtual 1, que é somente modo texto. Ctrl Alt F2, terminal 2, e assim até o Ctrl Alt F6, que eu vou entrar no terminal virtual 6, e é em modo texto. Não são só disponíveis esses 6 terminais em modo texto. O GNU Linux possui mais de 63 terminais virtuais, mas somente 6 eles estão disponíveis. Isso aí para poder fazer uma economia de recurso de RAM.
ele não vai entender que você vai estar utilizando 63 terminais virtuais ao mesmo tempo. Mas você pode habilitar isso no sistema, se você necessitar. E se você tiver dentro de um terminal virtual desse, né, não execute agora, mas se você digitar o Ctrl Alt F1 e estiver dentro do terminal virtual 1, que é o modo texto, se você quiser voltar para o terminal gráfico, lá dentro, em vez de você digitar Ctrl Alt, você vai digitar apenas Alt F7. Então, Alt F7 você volta para o terminal gráfico. Se você digitar lá dentro Alt F2, Alt F3, você vai estar migrando de um terminal virtual em texto para outro, tá ok? Então, se você tiver numa interface virtual gráfica, você vai utilizar o Ctrl Alt para migrar para uma interface em modo texto. E se você tiver uma interface em modo texto e quiser migrar entre outras interfaces de modo texto ou para uma interface virtual gráfica, você utiliza o Alt F1 ao F7, tá ok? Agora, vamos abrir o nosso terminal, tá? Eu vou dar um clear aqui. Vamos fazer o seguinte, vou fechar e vou abrir novamente. Então vocês vão clicar aqui, né? Essa tela terminal. Talvez no de vocês não esteja o terminal aberto aqui, porque isso aqui foi o que eu coloquei. Então basta vocês clicarem aqui nessa parte de cima, que é para pesquisar, e você digita terminal e ele vai aparecer. Se você clicar e arrastar, você pode colocar o terminal preso aqui nos atalhos do Linux. Ou então, se você clicar aqui em terminal, ele vai entrar automaticamente, ok? Então aqui, abrindo a nossa tela terminal, e isso também é conhecido como Shell, tá? A gente utiliza o Shell, o terminal, né, que ele vai interpretar o nosso comando. Então, a gente utilizando aqui o modo gráfico, ele interpreta também automaticamente, mas isso é uma forma que já vem pré-definida aqui pelo usuário, pelo sistema. Então vamos entrar aqui na minha área de trabalho. E se eu clicar com o modo direito aqui, eu posso criar uma pasta, posso criar um documento vazio, posso organizar, posso tirar o fundo de tela, mas isso aí, eu queria fazer mais coisas. Aqui eu não posso fazer muita coisa, que é limitado. Se eu quiser apagar aqui, eu selecionei os dois, aqui eu posso apagar. Não posso apagar, não tenho permissão. Devo ter criado como outro usuário. Aqui, mover para lixeira. Tá aqui. Pronto, apaguei. Só que no terminal eu posso fazer muito mais do que isso. Eu posso, por exemplo, aqui, né, criar uma pasta, mas no terminal eu posso criar várias pastas ao mesmo tempo com um único comando ou documento. Tá? Terminal, que é o nosso shell. Tá? O shell vem em inglês de concha. É onde que ele abriga aqui o interpretador de comandos, onde a gente pode fazer a interface diretamente com o kernel. Então aqui a gente pode digitar um comando, em vez de a gente estar na camada mais acima do sistema operacional, a gente pode aqui já acessar diretamente o kernel através de um comando. E aí a gente está acessando também o nosso hardware. O shell do Linux, por padrão, é o Bash, né, que existem diversos tipos de shell de terminais no Linux, mas o padrão é o Bash. Se eu digitar aqui term, ele abriu aqui um outro terminal. Não era isso que eu queria fazer. Se eu digitar um bash, pronto, aqui eu estou digitando bash, ele está retornando aqui que eu estou dentro do bash, que é o meu shell padrão aqui no Linux.
você vê que existe essa tela aqui piscando, né? Que é o local onde o comando ele vai ser digitado. Fica esse traço aí, ele fica mostrando aqui onde que a gente vai digitar qualquer comando. Então vejam, tanto no shell em texto como no shell gráfico. Então aqui a gente está no shell no ambiente gráfico, no TTY7, mas se eu digitasse o Ctrl Alt F1 eu estaria no shell em modo texto, tá? Eu não posso fazer isso porque senão a gravação ela vai ser interrompida. É necessário que exista esse cursor aqui para dizer aonde que eu vou digitar o comando. Então veja que está piscando aqui, digitando aonde que eu vou digitar o nosso comando. O shell é conhecido popularmente como linha de comando ou terminal. Ele faz essa interpretação do comando, passa direto para o kernel. Então quando eu estiver falando, vamos entrar na linha de comando, vamos entrar no terminal, eu estou falando no shell, tá? Que é que é o bash que a gente está utilizando. E dentro do shell eu posso estar executando vários comandos em diversos níveis, quer dizer, em dois níveis, né? O nível usuário e o nível superusuário, que é o administrador do sistema. Então vamos fazer uma interpretação aqui. Eu vou dar um Ctrl L ou Clear, que ele apaga aqui a minha tela. Vamos fazer uma interpretação logo aqui de cara, o que o shell está falando para a gente aqui. Então, esse Matos aqui quer dizer que é o meu usuário, tá? Antes do arroba é o nome do usuário que está logado no momento. De vocês deve estar escrito aluno. Depois do arroba, ele vem dizer que é o host. O que é o host? Né? É o nome do computador. Quando a gente definiu lá na instalação, se eu não me engano, a gente definiu também o de vocês como aluno. Então, deve estar aluno, arroba aluno, como o meu aqui, Matos, arroba Matos. Depois dos dois pontos, ele diz em qual pasta que nós estamos. Esse tio aqui, ele quer dizer pasta do usuário local. Tá? Então, eu estou dentro da minha pasta do usuário. Lembrem, na aula passada, quando a gente falou do FHS, a FHS determina que a pasta, né, ela diz, né, que a pasta do usuário local é dentro de /home. Né? O barra é a raiz e home é a pasta casa, né, do usuário local. E depois o nome do usuário Existe um comando que ele fala para mim aonde que eu estou, em qual pasta que eu estou. A gente vai digitar logo ele para a gente ver aonde que é esse barra aqui, esse tio aqui. E esse cifrão aqui quer dizer que eu sou um usuário local, tá? Então é o nível de usuário local. O usuário local tem níveis de permissão, alguns níveis de permissão, e o usuário root, que é o usuário administrador do sistema, tem outros níveis. Então eu posso fazer algumas coisas no sistema que o sistema não vai permitir, porque eu estou como usuário local, e aí eu tenho que migrar para o usuário root. Tá? Então vamos ver aqui em qual pasta nós estamos. É o comando pwd. Então eu digitei o comando pwd, ele está falando para mim que eu estou aqui no diretório barra, que é a raiz, né, home, barra Matos, que é a minha pasta do usuário local. Tá? Toda vez que você entra no shell, na linha de comando, você vai entrar como usuário, o usuário que você está logado, e ele vai entrar na sua pasta, no seu diretório de usuário local. Tá, ok? O comando da pwd, ele significa print working directory, ou seja, ele me dá um print na tela, né, em qual diretório que eu estou trabalhando. Tá? Então, o tio, vou botar o tio aqui, ele significa que eu estou no meu
diretório local. Sempre quando vocês verem esse tio, ele está falando que você está no diretório local. Tá? Existe o comando cd. Então, cd é a mesma coisa que change directory. Então, mudar de diretório. Então, vejam que eu estou no comando, eu estou no diretório /home/matos. Vamos supor que eu quero entrar no meu diretório /etc. O que é o comando? Qual que é o diretório /etc? Para que serve? Né? Segundo a FHS, diz que todos os arquivos de configuração do sistema estão dentro desse diretório. Então, eu estou dando, né, fazendo a revisão, eu estou digitando o caminho que? Absoluto. Lembra? Caminho absoluto, caminho relativo. Então, falando de novo, caminho absoluto, eu estou dizendo a localização dele exata. Né? Estou dizendo desde o início até o final qual que é a localização dele. Se eu estivesse dentro do diretório, dentro de outro diretório, por exemplo, estou dentro do diretório matos, eu quero acessar um outro diretório, eu não preciso digitar cd/home/matos. Eu basta digitar cd, o nome do diretório, que eu vou estar dando o caminho relativo e eu vou estar acessando esse diretório. Então vamos acessar aqui o cd, o diretório /etc. Vejam aqui, ó, que agora depois dos 2 pontos, ó, saiu o tio e agora entrou o /etc. Então ele diz exatamente onde que eu estou. E se eu quiser voltar para o diretório que eu estava antes, sem digitar o /home/matos, como é que eu faço? Eu boto cd traço. Esse traço aqui, ele significa para eu voltar para o diretório que eu estava antes. Então vamos ver? Olha lá. cd traço, ele falou aqui para mim que eu voltei para o /home/matos. Tá? E já me deu o tio aqui de novo, aqui, a abreviação que eu estou no meu usuário local. Vamos supor agora que eu quero acessar um diretório dentro do /matos, mas eu não sei qual que é o que tem dentro do /matos, do /home/matos. Para isso, né, eu vou utilizar o comando ls. Tá? O comando ls, ele lista o que está dentro do meu diretório. Então, vamos entrar aqui de novo no nosso shell. Vou digitar o comando ls e ele vai listar para mim o que tem dentro do /home/matos. Vejam, tem alguns arquivos aqui com cores diferentes. Então, área de trabalho, Brasília, Capmatos, downloads, estão aqui em azul. Azul quer dizer que é uma pasta. Branco quer dizer que é um arquivo. Vermelho aqui está dizendo que é um tipo de arquivo. Então, arquivo.deb é um arquivo um arquivo de instalação, como se fosse um arquivo .exe do Windows, ok? Por isso que ele está na cor vermelha. Vamos ver isso aqui de uma forma mais fácil da gente poder visualizar. Então, a gente tem aqui o comando ls-l, ele vai listar os arquivos e diretórios com detalhes. Então vamos dar aqui o comando ls-l. Vejam aqui, ó, que já foi diferente a forma que ele me apresentou na tela. Aqui foi uma forma e aqui foi outra. São formas diferentes e você utiliza quando você precisa ter uma informação mais detalhada do que está dentro do seu diretório. Então veja bem, nós temos aqui o nome do arquivo, ou o nome do diretório, tá? No caso aqui é o diretório área de trabalho, porque está em azul, mas se não tivesse azul, aqui essa primeira letra aqui, o D, ele fala para mim que isso aí
se trata de um diretório. Se tiver um traço, ó, o arquivo avg.deb é um arquivo, que está me dizendo que é um arquivo. Veja aqui o branco também, ó, o ESCOM, ó, é um arquivo, tem um traço. Então, é uma outra forma da gente visualizar se é um arquivo ou se é um diretório. Essas letras aqui, R, W, esse campo, né? Então, vamos contar. Esse campo aqui, ele tem 9 letras. Se não tiver a letra entre R, W e X, ele vai ter um traço. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que são divididos em 3 subcampos. As primeiras 3 letras, os primeiros 3 caracteres, né, ele significa que são as permissões do dono do arquivo do diretório. As três outras, né, aqui no caso, as 3 outras caracteres significa que é o do dono do grupo. E os 3 dono do grupo não, pessoa que pertence ao grupo. E os 3 últimos pertencem a outros, as outras pessoas. Então, ele diz aqui que R é permissão para ler, W permissão para gravar e X permissão para executar. Então vejam que o usuário, o dono do usuário, ele tem essas 3 permissões. Aqui, esse número 2 aqui, né? Ele tem um significado que a gente vai tratar um pouco mais à frente sobre esse número 2 aqui, tá? Mas a gente volta para falar, eu tenho que falar uma coisa na frente, o que significa. Esse Matos aqui é o nome do dono do diretório, do arquivo, no caso aqui diretório. Esse Matos aqui é o nome do grupo, tá? Esse 4096 aqui é o tamanho do arquivo, ou o tamanho do diretório. Então, o diretório com todos os arquivos que tem dentro dele, outros diretórios, ele se totaliza nisso aí, em 4096. E essa parte aqui, abril 5, 1h27, esse campo ele informa a data e hora que o diretório foi criado, tá? E aqui é o nome do diretório e do arquivo, ok? Então isso aqui são as características desse comando ls-l. Próximo comando, vou voltar aqui. É o ls-d, que ele lista detalhes do diretório e não o seu conteúdo, tá? Então, se eu der um ls-d aqui, ele está mostrando um ponto que eu estou falando sobre o diretório que eu estou corrente, mas se eu colocar aqui Brasília, ele vai me dar aqui o detalhe, que é o que se trata de um diretório. Não é muito importante esse comando aqui não, tá? Ele não passa uma informação. O ls-a ele vai informar quais são os arquivos e diretórios ocultos. Vamos lá, ls-a, vejo que aparecem esses pontos aqui na frente, quer dizer que ponto Adobe em azul é um diretório oculto. Quando a gente listou aqui na frente ele não apareceu, então só com ls ou ls-l. Os arquivos aqui, ponto .profile, ponto .dmrc, então são arquivos ocultos no sistema. Se eu der um ls-la, ele vai me mostrar
com detalhes, né, todos os arquivos, inclusive os ocultos. Tá? Nosso próximo comando, se não me engano, é o "-r". Vamos lá, é o "-r", que ele vai mostrar recursivamente. Ele vai mostrar os subdiretórios que estão dentro desses arquivos. Então vamos botar ls-r. Vejam que dentro da minha pasta, do meu diretório /home/matos, existem todas essas pastas com esses arquivos dentro. Então, vamos lá. Cadê o local que eu digitei o comando? Foi aqui. Eu digitei o comando falando que na área de trabalho tem esses arquivos. Na pasta Brasília não tem nada. Na pasta Brasília maiúsculo não tem nada. Na pasta capmatos tem um outro diretório sistema táticos. Então ele informa tudo que tem dentro do diretório /home/matos. Meio complicado ver dessa forma, né? Mas é uma forma de você visualizar. Bom, vou dar um clear aqui, vou apagar a tela. Eu vou dar um pwd, ele vai mostrar que eu estou dentro de /home/matos. E vou dar um ls novamente. Então, vamos supor que eu quero entrar no diretório Brasília. Vejam que eu tenho 2 Brasília aqui. Eu já falei que o Linux é case sensitive. Então, Brasília minúsculo é diferente de Brasília maiúsculo. Então, quero mudar de diretório, né, o Change Directory. Eu quero entrar no Brasília minúsculo. Então, eu digitei o B minúsculo e Tab. Ele já completou, porque só existe um diretório, um arquivo que inicia com B minúsculo. Vou dar um Enter. Vejam, eu agora entrei em Brasília. Estou dentro do arquivo do diretório /home/matos /Brasília. E se eu der um ls, ele me informou que eu não tenho nada dentro do Brasília. Se eu quiser voltar para o diretório acima, que é o diretório superior, que é o /home/matos que eu estava antes, eu posso digitar o cd traço, né? Eu vou voltar para o que eu estava antes, ou eu posso voltar para um diretório acima, cd ponto. Então vejam que eu voltei para o /home/matos. Vou dar um pwd, vejam, estou em /home/matos. Vamos supor que eu quero subir mais um nível. Então eu estou em /matos, eu quero subir, eu vou voltar para o /home. Então basta digitar o cd ponto. Eu agora estou em cd /home. E agora eu quero ir para a raiz. Então vou subir mais um, cd /home. Tá? Eu quero voltar agora para o meu /home/matos. Então vou digitar o tio e voltei para o /home/matos. Tá? Então esses são alguns comandos do cd e do ls. Tá? ls é para listar o que tem dentro do diretório. Tá? Agora, vamos ver o que a gente tem aqui. Falamos do ls. Bom, tem o ls tem um "-h", que ele fica mais fácil de a gente visualizar humanamente, né? Então, aqui só com "-h" eu não consigo. Vamos condensar com ls-l, que ele vai mostrar. Vamos só botar o "-l" aqui. ls-l. Vejam que aqui eu só estou falando que o diretório o diretório área de trabalho tem 4096, mas 4096 o que? Vamos deixar ele aqui mais humanamente visível. Então eu digitei ls-lh e ele está falando aqui que o diretório área de trabalho ele tem 4K. O que é 4K? 4096 bytes. Entendeu? Fica mais fácil da gente visualizar. Se a gente tivesse um arquivo maior, ele ia mostrar em megas, né? Vamos entrar aqui no /etc, no /us
no barra etc e vamos dar um ls menos lh. Veja que vai aparecer muito arquivo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa maior do que... Não, é tudo kbytes mesmo. Os arquivos de configuração, eles são arquivos bem pequenos. Vamos dar um clear. E vamos agora ver qual que é o próximo comando. Nosso próximo comando é para criar arquivos. Bom, para criar arquivos a gente pode... a gente está aqui no barra etc. Né? Não quero mexer nesse diretório. Vou de novo voltar para o meu diretório home. Então, vou dar um ls, estou no meu diretório home. Vamos supor que eu queira criar um arquivo. Então, um arquivo, eu posso usar o comando touch. Tá? Para criar um arquivo, vou digitar o touch e vou digitar sistemas.txt. No Linux a gente não precisa digitar o formato do arquivo, basta digitar sistemas, né? Ele ia reconhecer que é um arquivo de texto, mas vamos deixar mais explícito, sistemas.txt. Vou dar um ls, veja, foi criado o arquivo sistema.txt, um arquivo vazio, tá? E se eu quiser criar um arquivo e já editar? Então eu posso usar o editor Vim, posso editar o editor Nano, posso editar o editor Vir, tá? Vamos usar o Vim aqui, que é o editor padrão. Nas provas de certificações Linux, ele é o programa mais utilizado para visualização. Então vamos criar um arquivo agora, Vim. Agora vamos criar um arquivo táticos, Vim táticos, tá? Vejam que eu entrei agora no modo do programa Vim, e aqui ele está falando aqui embaixo que é o táticos, o arquivo táticos, que é um novo arquivo. Se eu apertar o I, eu entrei no modo de inserção e eu vou escrever apenas algumas coisas aqui. Arquivo novo. Vou dar um ESC, vou sair do modo de inserção, vou dar um 2 pontos X. Não preciso aprender esse comando agora, a gente vai ver isso mais para frente. E criei o arquivo sistema, o arquivo táticos. Vamos dar um ls. Vejam, aqui o arquivo táticos. Então eu criei de uma outra forma através do programa de edição de texto Vim, mas eu posso criar com o touch também. Touch, só que no touch eu não vou poder escrever nada, ele só cria o arquivo vazio. Então sistema touch GLO. Então, vou dar um clear, vou apagar aqui ls, está aqui o arquivo GLO. Vamos ver agora qual que é o próximo comando. Beleza, agora a gente vai falar sobre coringas. Então, para facilitar algumas pesquisas, para facilitar a digitação de comandos, a gente pode utilizar o coringa, que ele tem um significado, né? Assim, no dicionário, né, como carta de baralho, que é utilizado em alguns jogos, né, mas assim, no Linux, ele é utilizado para especificar um ou mais arquivos ou diretórios. Então a gente pode substituir uma palavra completa, pode substituir uma letra, tá? Seja para listar, copiar, apagar. Então, como a gente já aprendeu o comando ls, vamos falar aqui um pouquinho sobre utilizar um coringa aqui dentro do ls. Então vamos supor que eu queira listar apenas arquivos com formato txt. Então, em vez de eu digitar só o ls, eu vou digitar ls *.txt. Então está dizendo que tudo que tiver no final como .txt vai ser listado. Vejo que ele só listou para mim aqui agora o arquivo sistemas.txt, tá? Então eu quero digitar,
listar só agora arquivos que comecem com a palavra T, por exemplo. A gente tem aqui só o táticos. Então, ls asterisco T asterisco. Tudo que começa com T. Então, táticos. Então, o asterisco vem. Pode ser antes, né, que eu tô antes do que eu quero, eu vou falar que tudo no final dele, depois dele, é o que vai ser listado, ou eu posso botar um T asterisco, é tudo que vier antes, tá? Existem outros coringas, né, mas assim, o coringa principal que a gente pode falar é o asterisco, tá? Depois a gente pode, na parte presencial, ver alguns coringas a mais. Bom, vou digitar agora. Vamos ver qual que é o próximo comando aqui, tá? Então aqui tem um ponto de interrogação, tá? Mas vamos focar no asterisco por enquanto. Criar diretórios. Então, para criar diretórios, eu uso o comando mkdir, tá? Então vamos criar um diretório aqui, futebol, mkdir futebol. Vou dar um ls, vejam, vai aparecer agora o futebol. Ah, mas eu quero criar mais de uma pasta, mais de um diretório. Como é que eu posso fazer isso? mkdir futebol teste. É impossível criar o diretório porque o arquivo futebol já existe. Vamos criar o diretório futebol 1, futebol 2, futebol 3 e futebol 4. Vejam que eu criei 4 diretórios ao mesmo tempo. Se eu der um ls, vejam, estão no mesmo nível, né? Qual nível? Se eu der um pwd, estão tudo em barra home e barra matos. Criei futebol 1, 2, 3 e 4. Agora vamos supor que eu quero criar diretório dentro de diretório. Eu não quero entrar, eu poderia entrar dentro do futebol e criar mais um diretório. mkdir Vasco. Se eu der um ls, tem o Vasco aqui dentro do arquivo do diretório futebol. Eu posso acessar o Vasco e posso criar um outro diretório dentro do Vasco. Então, eu posso criar aqui o diretório posições, né? Então, se eu der um ls, está dentro de posições, e posso entrar dentro de posições. Vejam que aqui, ó, eu estou sendo informado que eu estou dentro do barra home, barra matos, né, que é um diretório local, barra futebol, barra Vasco, barra posições. E aqui eu posso criar, sei lá, um outro diretório. Então eu estou digitando um comando a cada vez, entrando em pasta dentro dos subdiretórios para poder fazer isso. Mas eu posso fazer uma coisa mais mais fácil. Então vamos voltar aqui para minha pasta pessoal, tá? Eu digitei o comando errado, eu digitei o cd traço. O cd traço é a última pasta que eu estava, que era cd Vasco. Se eu digitar o cd tio, eu volto para minha pasta raiz. Então, dando o ls, eu voltei aqui para minha pasta, para o meu diretório pessoal. Então vamos supor que eu quero criar agora vários diretórios, um dentro do outro, né? Eu vou usar a opção "-p", cd não, mkdir "-p", tá? Que ele permite a criação de diretórios de forma recursiva. Então eu vou criar aqui o diretório Botafogo barra
classificação, barra posição, barra jogador. Então veja que eu estou criando aqui 1, 2, 3, 4 diretórios. E o diretório jogador dentro do diretório posição, que está dentro do classificação, que está dentro do Botafogo. E como eu estou criando o Botafogo dentro do barra home barra Matos, ele vai estar dentro do barra Matos, dentro do barra home. Então vamos lá, dei um Enter. Vejam, vou dar um LS, vai aparecer o diretório Botafogo. E eu posso entrar dentro do CD Botafogo. Se eu der um LS, tem classificação, CD, C, tab, ele já completa. CD, posição, LS, CD, jogador. Tá? E aqui a gente terminou. Então eu posso criar vários diretórios, um dentro do outro, com essa flag "-p". Tá bom? Então vamos voltar agora para a nossa raiz. Para a nossa pasta pessoal. E agora a gente vai aprender como remover arquivos e diretórios. Então, vamos voltar aqui. Remover arquivos e diretórios. Então existem dois comandos, o rm e o rmd. Tá? Eu quero remover o diretório Botafogo. Então eu vou digitar rm Botafogo e vou completar. Bom, ele está me dando um erro aqui. Não foi possível remover o diretório Botafogo. Por quê? O diretório Botafogo Botafogo é um diretório. Bem, se eu quiser remover um diretório, eu tenho que digitar o "-r", tá? Então, digitei o "-r", eu estou apagando um diretório. Então vejo que não tem mais Botafogo, não tem mais classificação, não tem mais posição. Eu apaguei tudo. Basta usar o comando rm-r, tá, ok? A flag R é para apagar diretório. Se eu quiser apagar um arquivo, não preciso digitar nada. Então eu quero apagar o táticos. Vou dar um rm táticos e já foi embora o tático. Agora eu vou apagar o sistemas.txt. rm sistemas.txt. Tá? Apagado também. Vou dar um clear aqui. Agora vamos supor que eu quero apagar, vou dar um ls, a gente criou o arquivo futebol, ou o diretório futebol, e dentro do diretório futebol, a gente criou, vamos ver aqui o que tem dentro do futebol, ls futebol. Tem um diretório Vasco. Dentro do Vasco, então, vamos dar um ls-r futebol. Tem um Vasco. E dentro do Vasco, será que tem alguma coisa? Eu acho que não. Vamos lá. ls futebol barra Vasco. Tá? Posições. Tem alguma coisa dentro de posições? Posições. Não, não tem nada. Vamos supor que eu quero apagar apenas o diretório posições dentro do diretório barra home barra matos. Então eu vou dar um rm-r, né, que eu quero apagar diretório, futebol barra Vasco, posições. Então eu vou estar apagando apenas esse último diretório que eu digitei aqui. Vamos ver? Vamos dar um ls agora? Bom, ainda tem a pasta futebol, o diretório futebol. Vamos entrar em futebol. Vou dar um ls, tem o Vasco, de Vasco, e agora não tem mais o diretório posições. Tá, ok? Então ele apaga somente a última, o último diretório que eu digitei. O comando rm é um comando muito perigoso, né? A gente estando como usuário comum, a gente apaga a gente pode apagar alguns diretórios, arquivos pessoais. Às vezes são importantes, mas que a gente, como usuário root, a gente pode apagar até um arquivo do sistema. E aí o sistema, às vezes, não pode nem mais ser inicializado por causa disso. Então,
é importante que a gente utilize a flag "-i para apagar alguma coisa. Vamos supor, eu quero apagar o arquivo expon. Bom, eu estava tentando apagar o arquivo expon dentro do diretório futebol/Vasco. Só que o arquivo expon, ele está dentro da onde? Dentro do diretório /home/matos. Então eu nunca vou conseguir apagar dessa forma. Eu posso apagar ele dessa forma. rm-i barra. Aí eu vou ter que digitar o diretório, o caminho absoluto, porque eu estou em outro diretório. /home/matos expon. Pronto, ele agora achou. Então o "-i", ele vai me perguntar: você tem certeza que você quer remover o arquivo? Então, se você digitar yes, dá um ls no /home/matos, não tem mais o arquivo expon, né, com letra maiúscula e minúscula que tinha antes, agora só tem no minúsculo. Então o "-i" é importante, essa flag. Você pode poupar uma dor de cabeça depois que você apagar um arquivo importante. Agora ele tem também o comando rmdir. Então o comando rmdir, ele apaga apenas diretório vazio, tá? Então aqui o diretório Brasília. Vamos ver se o diretório Brasília está. E aí cometeu o mesmo erro de novo. Estou dentro do futebol/Vasco, vamos entrar direto na minha pasta local, na minha pasta de usuário. Então, eu quero remover o diretório Brasília. Será que o diretório Brasília está vazio? Estava vazio. Ó. Com rmdir ele está vazio. Agora vamos tentar apagar o diretório downloads. Vamos dar um ls em downloads. Veja que o downloads ele tem arquivos e tem arquivos dentro desse diretório. Então vamos tentar apagar o downloads. Olha lá, rmdir falhou em remover downloads, o diretório não está vazio, tá? Então rm serve para apagar diretórios vazios. O rmdir e o rm serve para apagar diretórios com a flag, né? Você utiliza a flag "-r", e se você não utilizar nenhuma flag, você apaga um arquivo. E se você utilizar a flag "-i", ele pergunta se você quer fazer, né, se você tem essa intenção mesmo. Para copiar arquivos, né, agora a gente passa para a parte de copiar arquivos, né, vamos copiar e depois vamos mover e renomear arquivos. Então a gente vai utilizar o comando cp. Então vamos dar um ls em downloads. Então ele tem aqui o arquivo, né, Linux server. Ubuntu. Não, esse arquivo é muito grande. Vamos dar um ls-lah, que a gente vê melhor. A gente está fora do arquivo downloads, vamos entrar no diretório downloads, vamos dar um ls-lah. E aqui a gente vê que o arquivo, né, tem um tracinho aqui na frente, ele está em branco. O arquivo .iso, né, Ubuntu, ele tem 1003 megas, né, tem 1 GB. Se eu quisesse copiar ele para uma outra pasta, então vamos copiar ele para a pasta documentos. Então vamos ver aqui a pasta documentos. A pasta documentos está dentro. Vamos subir aqui, cd ponto. A pasta documentos ele também está no mesmo nível da pasta downloads. Está dentro do /home/matos. Então vamos entrar em downloads. Vou dar um ls de novo, -l. E eu quero copiar esse arquivo aqui para a pasta documentos. Como é que eu faço? Eu vou usar o comando cp de copy. Então, como eu estou dentro da pasta downloads, eu estou vendo o arquivo Ubuntu, basta eu digitar o B, o U, tab, que ele já completa.
E agora eu vou dizer, né, ele já dá um espaço automático, eu vou dizer para onde que eu quero copiar esse arquivo. Então eu quero copiar para o barra home, barra matos, barra documentos. Então, ó, ele tá trabalhando, que não é à toa, o arquivo tem 1 GB, né? O arquivo é grande. Ele está copiando o arquivo Ubuntu 14.04.2 do barra home para o barra home, barra matos, barra documentos. Então ele está fazendo a cópia. Eu vou dar um Ctrl C, vou cancelar essa cópia, tá? Abortei essa cópia porque é muito grande, não tem necessidade. E agora eu vou copiar o arquivo notas. Então vou dar o cp notas, tá? Veja que ele foi até o D1. Por que o D1? Porque eu tenho o D1 e tenho o D2. Eu tenho que completar aqui. Então, se eu quero o D1, eu posso dar o ponto, dar o tab, ele completa. Se eu quero o D2, eu posso botar mais umzinho aqui e dou o tab, ele completa. E eu quero copiar ele para o barra home, barra matos. Só para isso. E pronto, copiou. Então, vamos lá, verificar. cd.ls. Está aqui o arquivo notas, ele foi copiado. Tá? Eu posso copiar também, posso copiar diretórios. Né? Nesse caso aqui, eu usei o cp sem nenhuma flag, eu estou copiando um arquivo. Se eu quiser copiar um diretório, basta eu dar um cp -r e qual diretório eu quero copiar. Então eu quero copiar o diretório teste, tá? Estou copiando o diretório teste e tudo que vai estar lá dentro, tá? E qual local que eu quero copiar. Então eu quero copiar para o barra home, barra matos, barra downloads. Então vamos lá no downloads, agora verificar, cd barra downloads, ls, está aqui o arquivo teste, ele foi copiado. Basta usar a flag -r para poder copiar o diretório. Existem mais opções em todos os arquivos, em todos os comandos existem diversas opções. Para a gente poder consultar isso aqui, por exemplo, eu quero saber quais são as opções do cp. Eu posso utilizar o cp --help. A mesma coisa para o ls, para o cd, tá? Vamos aqui, ó, cd --help. Então ele fala aqui, ó, cd uso. Então, tem cd -l, -p, que também equivale ao dir. Vamos ver aqui, ó, dir, ó, mesma coisa do ls. Deixa eu dar um clique aqui, vou apagar a tela. Agora vamos ver a ajuda para o cp, cp -help. Vejam que ele está me dando aqui uma ajuda gigante. Então vamos subir aqui. Aqui, ó, cp -help. Ele fala que cp, opção, origem e destino. Então sempre quando vocês estiverem em dúvida com algum comando, você dê o -help, que ele paga o bizu. Vejo que tem algumas coisas em inglês, outras coisas em português, que ele não foi totalmente traduzido. Tá? Então o -a serve para arquivo, o -f serve para forçar, o -i ele vai perguntar se você quer copiar ou não. Vamos ver aqui o -r, né? Ele vai copiar o diretório recursivamente. O que é recursivamente? Tudo que estiver lá dentro do diretório ele vai copiar também. Tá? O "-v", que é o modo verboso, ele explica o que ele está fazendo. Então vamos aqui no download, vamos dar o ls novamente, o ls-l. Vamos copiar o Ubuntu novamente, utilizando a opção "-i", que ele vai me perguntar se eu quero fazer isso, e o "-v", que é o modo verboso. Então, cp, vou usar o caminho absoluto, barra home, barra matos, barra downloads, opa, apertei o enter antes, apertei para cima aqui, tá? Ele interpretou aqui como tá faltando
o nome do arquivo, de destino, ele já apagou o bizu. Barra Ubuntu. Antes eu quero dizer que eu quero que ele me pergunte se eu quero fazer isso mesmo. Como é um arquivo, eu não preciso usar o R. E o verbose, que ele vai me dizer o que ele está fazendo. Tá? E para onde que eu quero copiar? Para o barra home, barra matos, barra documentos. Tá? Então veja aqui, cp menos i, ele vai me perguntar se eu quero fazer isso mesmo, menos v, que é o verbose, que ele vai mostrar o que ele está fazendo, o diretório de origem, de forma absoluta, e o diretório de destino. Vou dar um Enter, aí ele pergunta, você deseja sobrescrever o arquivo barra home, barra matos, documentos, Ubuntu? Porque eu tinha feito a cópia antes, só que eu cancelei. Tá? O arquivo está lá, mas ele não está completo. Tá? Eu quero sobrescrever sim. Yes. Então aqui agora ele fala que está copiando barra home, barra matos, para onde? Pro barra home, barra matos, documentos, para esse diretório aqui. Vou dar um Ctrl C novamente para cancelar. Tá? Vou entrar em documentos. CD. Eu posso digitar o tio também, que ele significa barra home, barra matos, barra documentos. Vou dar um ls. Está aqui o arquivo Ubuntu. Lembra que a gente viu que ele tem 1 GB de arquivo? Então vamos dar um ls menos lh. Olha aqui, ele está falando que o arquivo tem 736 megas. Então quando eu cancelei já tinha feito a cópia de 736 megas. Tá? Vou dar um rn nesse arquivo, vou apagar ele. Pronto, apaguei, não tem mais nada. Bom, então a gente vai para a nossa última, acho que se eu não me engano é o nosso último comando. É isso aí. Para mover e renomear arquivos e diretórios. Tá? Botei MV1 aqui, mas é só MV. Então vamos entrar aqui no nosso diretório, diretório local. Tá? E eu quero mover, né? Eu não quero só copiar, porque quando eu copio, eu estou deixando o arquivo, o diretório, no seu, que ele estava antes na sua origem, e vou levar para o destino. Quando eu movo, eu estou tirando esse diretório da sua origem e estou levando para o destino. Então é como se fosse um recortar no Windows, né? Então eu vou usar o comando mv de move, e eu quero copiar o arquivo teste, que eu já tinha copiado para dentro do download, mas agora eu quero mover. E eu quero mover ele, o diretório teste, para o diretório documentos. Então tá aqui. Vejam que eu só digitei documentos. Por que eu digitei documentos? Porque eu estou dentro do barra home, barra matos. E o documento está dentro do barra home, barra matos. Então eu digitei o caminho relativo, mas eu posso também digitar o caminho absoluto. Barra home, barra matos, barra documentos. Vamos dar um ls novamente. Vejam que o diretório teste sumiu aqui. Então ele foi movido para o documentos. Vamos ver? Vamos dar um ls em documentos aqui. Aqui, ó. ls documentos está o arquivo teste. Dessa mesma forma, eu posso renomear um arquivo ou um diretório. Veja, eu estou dentro do eu quero renomear o diretório futebol. Então eu posso botar mv futebol, e em vez de eu falar que ele vai para um outro diretório, para dentro de um outro diretório, eu posso botar aqui futebol 0. Vou dar um ls. Bom, tá aqui, ó, o futebol, e agora virou o futebol 0 e continua no mesmo local. Eu só renomeei esse diretório. A mesma coisa serve para arquivo. Então, o arquivo notas 2015, estágio sistemas táticos, aluno, unidade didática 2, eu posso simplesmente botar aqui notas, para falar nota
Esse arquivo notas gigantesco aqui, ele vai ser só o arquivo notas. E se eu der um ls, está aqui, o arquivo notas. Não está no escopo do objetivo da nossa aula de hoje, mas eu vou passar um outro comando chamado cat. O comando cat, ele serve para mostrar o que tem dentro do arquivo, sem eu acessar ele. Então, cat escom. Então está aqui, ó, dentro do arquivo escom está Escola de Comunicações. Dentro do arquivo notas, que é um Excel, né, está aqui o nome do pessoal, e faz parte em colunas, tá? Vírgula entre colunas aqui, e a nota do pessoal, tá? Vou apagar aqui. Pessoal, nossa aula de hoje era isso aí. São comandos básicos, o entendimento do que serve o terminal, o shell, né, em qual camada que ele está dentro do sistema operacional, dentro do nosso sistema operacional. E realmente são comandos bem básicos, né? Comandos de criar, excluir, entrar, listar diretórios e arquivos. Então, treinem esses comandos para a gente, na nossa próxima aula, ver os comandos avançados. Não vou dizer nem avançados, nossos comandos básicos 2, tá ok? Então eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Da visualização desse vídeo, e espero vocês aí na próxima aula.